Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais um treinamento especial. Eu sou o pastor Seu Lemos, estou aqui para trazer para você um treinamento todo especial, para você que é evangelista de carteirinha, para você que é evangelista na sua igreja, para você que é diretor missionário, diretor de pequenos grupos, para você que faz parte de duplas missionárias, para você que é obreiro voluntário, para você que é obreiro assalariado pela associação, pela igreja, para você que de todas as formas é um evangelista. Esse treinamento é para você. Nós vamos falar um pouquinho sobre quebra de objeções. Sempre na hora dos apelos aparecem algumas objeções para que o trabalho não seja feito realizado, para que as pessoas não queiram ser batizadas, elas inventam desculpas, elas dão desculpas, e você precisa ter as ferramentas necessárias para quebrar essas objeções, para batizar as pessoas. Amém? Não, você não quebra objeções oferecendo cestas básicas, oferecendo serviço odontológico, serviço hospitalar. Você não quebra as barreiras, as objeções oferecendo esse tipo de serviço. Você quebra as barreiras usando a palavra de Deus e contando com o Espírito Santo, porque nada é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Vamos para os segredos do sucesso nos apelos. Nós contamos aí com 2 segredos, pelo menos, para você ter sucesso nos apelos, que são a consagração, tá bom? Você precisa estar consagrado, não esqueça, você precisa estar bem pertinho de Jesus, porque foi através da consagração que os apóstolos batizaram através da pregação de Pedro, pelo menos 3.000 pessoas naquele local, porque eles receberam o Espírito Santo, porque estavam se consagrando, buscando Jesus, tá bom? Então não esqueça, a primeira chave para o sucesso nos apelos, para você ganhar com mais facilidade, é a consagração. Nós temos também o conhecimento. Você, é claro, precisa conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer o que você está pregando. Portanto, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e de que maneja bem a palavra da verdade. Ok? Você tem que ter o conhecimento para poder usar da melhor maneira possível, usar o texto dentro do contexto, usar a palavra certa no momento certo. Porque estando apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que nós tenhamos poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer aqueles que o contradizem. Você precisa ter a sabedoria necessária para quebrar as objeções que vão aparecer no momento do apelo. Então, meu querido evangelista, você precisa seguir esses passos. Lembre-se, você precisa estar consagrado e você precisa ter o conhecimento da palavra para poder usar a palavra da melhor maneira possível. E a palavra sendo usada da melhor maneira possível, ela vai ser o que ela realmente é. Uma espada de 2 gumes, mais afiada do que a espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Tá bom? Vamos então para o que eu considero uma das principais objeções que aparece quando você está fazendo os apelos. Eu já fui obreiro muitos anos na igreja, hoje sou pastor da igreja, estou começando o meu ministério para a honra e glória de Deus, mas já tenho trabalhado há muito tempo como evangelista, ganhado muitas almas para Jesus, para a honra e glória de Deus, e estou me especializando na área do evangelismo. Estou aqui para trazer esse treinamento simples, mas que com certeza pode te ajudar aí no teu evangelismo, tá bom? Bem, sempre aparece a questão dos vícios. A pessoa bebe, a pessoa fuma. Ah, pastor, eu não estou preparado porque eu fumo, eu bebo, não sei o quê. Então você vai usar os textos. Não esqueça dos textos. Aqui na tela tem alguns textos, você pode usar os textos que você também conhece, mas aqui tem uns textos que eu sempre uso nesses momentos. Aqui Mateus 11:28, que eu uso em quase todas as ocasiões, porque para mim é um texto universal. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, você fala para a pessoa, olha, você pode vir a mim do jeito que você tiver. É Jesus que vai te aliviar. E somente através do batismo é que você recebe o Espírito Santo. E é
após o batismo que você começa a ser transformado. Somente após o batismo. Você não consegue fazer nada sozinho, isso está escrito em João 15:7. Você pode tentar parar de fumar, tentar parar de beber, tentar parar de usar droga ou coisa parecida, sozinho e não vai conseguir, porque sem Jesus você não consegue fazer nada. Mas quando você vai a Jesus, dessa maneira ele te liberta, como diz na sua palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. E ele vai libertar você. E se você usar essas palavras, essa forma, esse método, tenho certeza que a pessoa que você está evangelizando, mesmo fumando, ela vai aceitar Jesus e vai ser batizada para a honra e glória de Deus. Amém? Nós temos aqui também algo interessante que sempre aparece quando a gente está dando estudo bíblico e a questão de casamento. Inclusive, muitas pessoas ficam por ser batizadas por conta do casamento, porque ainda não são casados e tudo mais. E alguns dizem, só me batizo se ele se batizar comigo. E agora? Ela é casada, mas o esposo não quer se batizar. Então ela só se batiza se o esposo se batizar com ela, porque ela quer que fique todo mundo unido na igreja. Então, o que fazer? 1 Coríntios 7,14 vai dizer que a esposa crente santifica o marido incrédulo. Então você vai dizer para ela, minha irmã, se a senhora se batizar primeiro, o seu esposo vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida, ele vai ver o testemunho da sua vida através do Espírito Santo, através dos frutos do Espírito, e é isso que vai fazer com que ele se arrependa dos seus pecados e queira também servir Jesus. Mas enquanto a senhora não se batiza, enquanto a senhora não dá o exemplo, ele também não vai se batizar. Então, já que a senhora está querendo, então vá na frente e se batize. Aceite Jesus, se entregue a Jesus e logo mais eu tenho certeza que o seu esposo vai vir, porque não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, mas é o que está escrito na palavra de Deus, que a esposa crente santifica o marido incrédulo. Amém? Então, use esse argumento e tenho certeza que a pessoa vai se batizar, vai aceitar Jesus, tá bom? Mas você pode usar outros também, eu não tenho como também dar todas as aplicações aqui, porque o tempo é curto e não tenho tempo para falar todas as aplicações. Então, estou falando somente as mais importantes que eu sempre uso e que você pode usar também, e eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Ainda falando de casamento, existe sempre uma objeção que aparece que às vezes a pessoa está casada, está junta com a pessoa, está amigada, mas está em processo de divórcio. O que fazer numa situação como essa? Aí você tem algumas opções para a pessoa ser batizada. Se você quer batizar a pessoa e ela quer se batizar, ela tem algumas opções. Ela pode abandonar o esposo ou a esposa para poder se batizar. Aí a Bíblia não fala nada sobre isso. Então, ela fazendo isso pode se batizar. E se não for assim, ela vai ter que esperar o divórcio sair para poder ajeitar todas as suas situações para poder batizar. Infelizmente, ou só tem essas duas opções, ou ela se separa do esposo para batizar, ou ela espera o divórcio sair para batizar. Mas não esqueça que essas pessoas precisam estar em um pequeno grupo. Acabou o evangelismo, funda pequeno grupo para colocar essas pessoas, para fortalecer a fé, para não esfriar, para continuar acompanhando elas, para que elas possam continuar sentindo o desejo de se batizar logo mais, tá bom? Muito bem, meus amigos evangelistas, aqui tem algo muito interessante também, ó. Essa aqui acontece demais, não é verdade? Acontece muito isso aqui. Não me sinto preparado, não senti Deus falar comigo ainda. Mas, rapaz, como é que a pessoa não se sente preparada, não é verdade? Se você está na casa dela, está diante dela e você é um enviado de Deus, porque a Bíblia fala, aquele que recebe um dos meus pequeninos, a mim me recebe. Então você já tem que falar para ela, olha, eu sou enviado de Deus, eu sou um pequenino de Jesus e você não está recebendo a mim, mas você está recebendo Jesus na sua casa. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Então você vai falar para ela, olha, eu bati na porta, a senhora abriu e agora eu estou fazendo o convite, mas o convite não é meu, é de Jesus. E outra, você fala para ela, para você aceitar Jesus, você não pode aceitar Jesus pela emoção. Ah, eu não senti. Não é assim que funciona. Você tem que entender. É algo racional. Você tem que entender que você precisa de Jesus para ser salvo. Entendeu? Amém? Então você apela para a racionalidade da pessoa, ela vai entender e eu tenho certeza que ela vai aceitar ser batizada para a honra e glória de Deus.
e você pode incrementar mais aí. Amém? Muito bem. Queridos, aqui nós vamos falar sobre o supercrente nessa lâmina aqui. Alguém diz, só me batizo quando ver melhora na igreja. Eita, essa aqui já encontrei muito. Talvez você que está me ouvindo aí também já tenha encontrado muitas pessoas assim. Só me batizo se essa igreja melhorar, se esses irmãos aí se converterem de verdade. Aí você vai apelar para o ego dessa pessoa. É uma estratégia, eu sempre uso. Minha irmã, você está vendo os defeitos das pessoas da igreja, eu tenho certeza que é justamente porque você está sendo chamada por Deus. Porque como que você vai ver algo se Deus não mostrar para você? Então, aqui em João 15,16 fala que Deus escolheu a nós e não nós escolhemos a Deus. Então, Deus está escolhendo você com essa capacidade, com essa capacidade de ver nas entrelinhas, de enxergar os detalhes. Com certeza, Deus está chamando para ser uma líder ou um líder nessa congregação para ajudar a igreja a melhorar, já que você está vendo que tem defeito. Amém? Venha fazer parte desse grupo que é defeituoso, mas que está buscando a salvação para a honra e glória de Deus. Essa aqui é uma forma de você quebrar essa objeção e com certeza você vai conseguir levar essa pessoa aos pés de Jesus, porque super crente não existe e nunca vai existir. Voltando aqui um pouquinho sobre casamento, alguém diz, quero me batizar, mas não sou casado, e agora? Tem algumas opções para essa pessoa. A primeira está lá em Mateus 19, 29, né? Aquele que abandonar qualquer coisa, pessoa, mulher, esposa, pai, mãe, por amor de mim, vai ganhar muito mais no céu. Então, você vai olhar para a pessoa e vai dizer, ó, a senhora tem algumas opções. A senhora quer batizar, não quer? Quero. Então, a senhora tem que largar seu esposo para poder batizar. Simples assim. Ah, não posso largar meu esposo e tal. Tá bom, a senhora não quer largar seu esposo, tudo bem. Então, vamos casar. Vamos casar vocês dois. Aí você pega os documentos aí e tal, e casa os dois e batiza ela, tá bom? Mas se ele não quer casar, por exemplo, mas eu quero casar, mas meu esposo não quer. Aí ela pode entrar no voto especial da DSA. Como é que é esse voto, pastor? É o seguinte, vou explicar para você. O voto especial, quando a pessoa não é casada, mas pode batizar sozinha, é o seguinte: ela precisa estar frequentando a igreja pelo menos durante um ano, ela precisa estar casada 5 anos com a pessoa, pelo menos, amigada, né? E ela precisa ter um filho no casamento. Ter um filho no casamento. E o cônjuge dela não. Ele tem que se recusar a casar. Essas 4 coisas tem que ter para que a pessoa possa se casar. Desculpa, para que a pessoa possa se batizar sozinha. No entanto, quando o cônjuge dessa pessoa, sendo homem ou mulher, quiser batizar também, porque você vai intensificar ali, é claro, o trabalho, né? Essa pessoa precisa se casar para poder batizar, tá bom? Então é isso. Vamos agora avançar aqui para uma outra objeção. Aqui é questão de desbravador. Quando o pai não quer que o desbravador seja batizado, não quer que o jovem seja batizado, nós vamos apelar aqui também para a consciência dos pais. Eu sempre chego para os pais e falo o seguinte, porque eu vou na casa visitar, é claro, eu vou padrão, eu vou com uma aparência boa para impor ali confiança, respeito, entendeu? E aí a pessoa, você gerando confiança, a pessoa vai falar com você tranquilamente, e aí você tem que ir também sabendo que você precisa aconselhar os pais, ok? E eu sempre falo o seguinte, querido pai, querida mãe, enquanto muitos jovens estão aí procurando drogas, sexo, imoralidade, essas coisas, o seu filho está procurando Jesus. Que bênção é, não é verdade? E outra, vou dizer para a senhora, vou dizer para o senhor, quem está colocando esse desejo no coração dele é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está colocando isso no coração dele. Então, se a senhora não permitir que ele seja batizado porque ele está sendo desobediente ou coisa parecida, você está negando o chamado do Espírito Santo para a vida do seu filho. Quem sabe, após o batismo, ele não vai melhorar, ele não vai mudar, não vai se tornar uma pessoa melhor. Desculpa, não vai se tornar uma pessoa melhor, não é verdade? E quem somos nós para negar o chamado de Jesus para os nossos filhos? Ele pode dizer, mas é questão da idade também e tal. Bem, a Bíblia não dá uma idade certa para batizar, mas
A igreja aconselha que quando a criança já tem capacidade de saber o que é o certo e o que é errado, ela já pode ser batizada. Entendeu? Tá bom? Então, isso sempre dá certo, as pessoas sempre são conscientizadas e elas acabam permitindo seu filho ser batizado. Falando aqui sobre o sábado, é um tema muito delicado. Quero me batizar, mas trabalho aos sábados. Você vai ler aqui Isaías 49:15. Lembre-se, as suas palavras não têm poder, nem as minhas. O que tem poder é as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus nunca voltarão vazias. Então você vai ler os textos, você talvez tenha mais textos aí, então leia os textos bíblicos para a pessoa. Isaías 49:15 fala que, ainda que mamãe viesse a esquecer-se do seu filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Agora, eu já vi acontecer de pessoas abandonarem o trabalho no sábado para servir Jesus na igreja. Só que essas pessoas não foram assistidas pela igreja da melhor maneira possível e acabaram depois saindo da igreja porque não queriam ver sua família passando necessidade e acabaram ali aceitando um outro trabalho que trabalhava no sábado e acabaram sendo disciplinados da igreja, saíram da igreja e nunca mais voltaram para a igreja. Portanto, nós precisamos usar uma nova estratégia. Qual é a estratégia que eu proponho aqui? A estratégia é o seguinte: você vai convencer a pessoa, através do Espírito Santo ali, a abandonar o trabalho no sábado. Correto, amém, glória a Deus. Mas você precisa convencer a igreja a assumir um compromisso com essas pessoas de cuidar delas, já que elas abandonaram tudo para servir Jesus e a igreja, tá bom? A igreja precisa assumir esse compromisso. Se a igreja não assumir esse compromisso, você não pode obrigar a pessoa a abandonar o trabalho no sábado para seguir Jesus, porque se ela faz a parte dela, a igreja também precisa fazer a sua parte, que é cuidar dessas pessoas. Portanto, você precisa procurar um empresário dentro da igreja, uma pessoa que tem condições, dono de supermercado, acionistas e tal, que possam contratar essa pessoa para trabalhar na sua empresa, para dar uma condição melhor para essa pessoa, para ela firmar a sua fé. E depois essa pessoa vai andar com as próprias pernas, tá bom? Essa aqui é uma estratégia, uma dica que eu deixo aqui para você que tem essas dificuldades de quebrar essas objeções, principalmente do sábado, que é um tema muito delicado na igreja, tá bom? Ok? Você precisa fazer com que a pessoa entenda que a salvação é mais importante do que o trabalho. Aí. Bem, a pessoa diz que já foi batizada na igreja adventista, já foi batizada. Então, o que vai acontecer? Você pode usar o texto aqui de Osés, que fala sobre um retorno para os braços de Jesus. E essa frase aí que você está vendo, suas férias acabaram, eu aprendi com o pastor Luiz Gonçalves. É um grande evangelista, você já conhece. E realmente funciona, viu, irmãos? Funciona mesmo. Já cheguei em várias casas e conversei com as pessoas e cheguei lá. E aí, seu João, tudo bem com o senhor? Chega alegre. Você tem que chegar feliz, alegre, radiante do poder do Espírito Santo e olhar para a pessoa e dizer: eu tenho uma mensagem do Senhor para você nessa manhã ou nessa tarde. O senhor quer ouvir? É uma mensagem do céu, é uma mensagem para o senhor em nome de Jesus. Ele diz: pode falar, pastor, pode falar, meu irmão. E você diz: as suas férias acabaram. Jesus te chama hoje para voltar para a igreja, para voltar para os seus braços de amor. Amém? E a pessoa acaba aceitando ali, voltando para Jesus, só por essa energia positiva que você transmitiu ali naquele momento e sentindo que realmente é Deus que está chamando ele. Isso aqui é muito importante e realmente funciona, viu, meus irmãos? E aí está o texto para você acompanhar aí, tá bom? Alguém é de outra igreja. Ah, eu sou de outra igreja. Então você tem que ter cautela aí e falar sobre as doutrinas de forma tranquila com essa pessoa, tentar entender o lado dela, porque essas pessoas sentem muitas dúvidas e às vezes elas não conseguem se firmar direito por conta do ensinamento que elas receberam em outras igrejas. Então você precisa trabalhar com ela as doutrinas, com essas pessoas, mostrar para ela os textos, né, que fala que os filhos de Deus vão sair do erro e vir para a verdade. Romanos 1:25 fala que eles transformaram a verdade de Deus em mentira e outros textos mais que você pode usar. Aqui você vai acabar com a palavra fazendo com que haja divergência entre a igreja e a pessoa lá que é pentecostal ou de outra religião. E o pastor pode até, como tem a ilustração, né, pode até tentar agredir a pessoa, tentar
de pressionar a pessoa a não fazer mais o estudo. E você tem que ter muita sabedoria para trazer essas pessoas para Jesus, sempre falando os textos, citando os textos bíblicos, para que essa pessoa possa ser tocada pela palavra de Deus, tá bom? Tenho certeza que isso vai dar muito certo. Eu já levei muitas pessoas de outras igrejas, trouxe para a igreja adventista, e sempre usando essa mesma estratégia aí, tá bom? Muito bem. Nós temos aqui também alguns jovens que falam sobre a idade. Ah, pastor, eu sou muito novo e tal, quero curtir mais a vida e tal. Bem, você tem os textos aí, 1 Coríntios, que fala que o dia de amanhã não nos pertence, né? Provérbios, na verdade, 27:1 fala que o dia de amanhã não nos pertence. Você pode também falar sobre algum testemunho. Eu sempre uso um testemunho de uma pessoa que ela queria ser batizada, a filha dela não deixou ela ser batizada, ela era uma senhora, já era idosa, a filha dela achava que ela não estava preparada, não sabendo o dia de amanhã, passou uma semana depois do batismo, a senhora morreu, e a jovem lá ficou desesperada porque não deixou sua mãe ser batizada. Infelizmente, né, a gente não sabe o dia de amanhã, então nós precisamos estar firmes ali e falar com convicção para esses jovens, para que eles possam entender que eles precisam aceitar Jesus hoje, como está escrito lá em Coríntios, né? Hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Quando se fala de joias, você pode falar aqui esse texto que é muito importante: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. As joias, a maquiagem, tudo isso aí é do mundo, é ou não é verdade? E você pode trabalhar ali, é claro, se você já fez amizade com a pessoa vai entender você e vai saber que essa maquiagem, tudo isso aí é vaidade, e ela vai entender que ela não precisa usar isso aí para aceitar Jesus. Por outro lado, ela precisa ir do jeito que ela estiver, pintada, maquiada, ela tem que ir assim, é que Jesus é que vai tirar isso dela. Tá bom? Tá aí os textos, você pode usar esses textos aí. É muito fácil você trabalhar essa objeção aí, porque essa objeção é uma das mais fáceis de trabalhar. A pessoa que já é batizada, o que você vai fazer? Bem, você vai trabalhar com ela o seguinte: irmã, você se batizou acreditando no inferno eterno, acreditando no arrebatamento secreto, acreditando que o sábado não deve ser guardado e sim o domingo, acreditando que Deus abençoa qualquer tipo de alimento imundo, que se você orar, Deus santifica. Se você acredita, batizou acreditando nessas coisas, você batizou acreditando em muitas mentiras. Então, o seu batismo não foi válido diante de Deus. Você vai falar isso para ela e ela vai entender que realmente ela precisa ser rebatizada. Ah, mas só há um batismo e tal, né? Então, o que acontece? Você pergunta dela: ah, tá bom, a senhora não quer se batizar de novo. A senhora tem o seu certificado do seu último batismo? É um documento que você pode apresentar para a gente receber a senhora na igreja. Ah, não tenho, então você precisa ser rebatizada, porque não tem como comprovar que você foi rebatizada e tal, então você precisa passar pelas águas do batismo, você vai receber um certificado, que é um documento que prova que você foi batizada. Ah, mas se ela apresentar o certificado, você faz uma profissão de fé na igreja, recebendo ela através da profissão de fé. Tá bom? Bem, esse foi o treinamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado você. Tem muita coisa a mais, muitas outras objeções também, mas não tem como trazer tudo para cá, tudo para você, infelizmente, nesse treinamento. Quem sabe um dia eu esteja por aí e a gente possa trabalhar isso mais detalhadamente. Que Deus abençoe você, um grande abraço, que você possa usar esse treinamento para a honra e para a glória de Deus. Eu quero terminar com uma oração aqui com você. Querido Deus, nesse momento, quero te pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo esse treinamento, está assistindo esse treinamento, que essa pessoa possa colocar em prática esse treinamento e que ela possa ganhar muitas almas para Jesus, usando as ferramentas necessárias, as ferramentas corretas na hora do apelo. Como embaixador de Cristo nesta terra, eu as coloco nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo evangelista, minha amiga evangelista, muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê no próximo treinamento. Fica com Deus e um forte abraço do seu amigo, tá bom? Beijo.